Começou. Boa noite, camaradas. Hoje nós estamos na segunda mesa do segundo Tribuna de Debates, que tem o tema O Desafio da Unidade dos Socialistas em Tempos de Crescimento da Extrema-Direita, de Conciliação de Classes e de Lutas da Classe Trabalhadora. É sempre bom lembrar que o Tribuna de Debates é uma iniciativa do Movimento pela Frente Socialista Revolucionária, que foi decidido na sua segunda plenária nacional, em abril desse ano, e tem por objetivo trocar ideias e discussões teóricas, programáticas, conceituais, mas também fáticas, como foi, por exemplo, a discussão sobre as eleições que nós travamos recentemente no primeiro Tribuna de Debate, sobre vários temas do processo da luta revolucionária, da luta socialista. Hoje nós estamos aqui para essa segunda mesa do segundo Tribuna de Debates, com o companheiro Chan, da CSR, companheiro professor do Paraná. Estamos com o companheiro Trog, companheiro Marcos Perrusso Trog, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E estamos aqui com o companheiro José Dalmo, que é servidor do Judiciário e membro da corrente Emancipação Socialista. Esse Tribuna de Debate vai seguir a mesma dinâmica dos demais, dessa mesa, com 15 minutos iniciais para cada camarada expor suas ideias sobre o tema. Depois a gente abre para perguntas e comentários e teremos 10 minutos finais de encerramento. Hoje, emergencialmente, estamos fazendo o segundo Tribuna de Debates pelo Meeting e depois passaremos para o canal do Movimento da Frente Socialista Revolucionária, para que a dinâmica do Tribuna de Debates não se altere e a gente continue com o mesmo tempo para quem vai nos assistir depois. Nós pedimos ao pessoal que está participando, tanto aqui pelo Meeting, obviamente pelo YouTube não tem necessidade, mas os que entrarem pelo Meeting, que façam seus posicionamentos, perguntas ou comentários por escrito, no chat do Meeting. A gente lerá e depois os camaradas responderão. Dando meu boa noite a todos os participantes que estão conosco, que vão entrar depois, que vão assistir posteriormente. Eu desejo um bom debate para todos e passo a palavra para o camarada Chan iniciar essa mesa. Boa noite, camaradas. Né? É um momento importante, né, do Tribuna de Debates. A gente tem, né, avançado bastante na ideia de organizar o debate entre os socialistas revolucionários que se dispõem. Né? Isso quer dizer o quê? Aqueles que entendem que durante um longo período da nossa militância, muitos camaradas têm uma militância, né, mais ou menos antiga, uma trajetória política de décadas, outros mais jovens, mas que entendem que é necessário, né, reconstruir, né, tudo aquilo que nós reivindicamos. Não é possível fazê-lo de forma unilateral, de forma individual, organização a organização. Não só pela nossa vontade, né? Que bom que a gente pudesse ter uma organização que pudesse ser uma opção socialista no mundo e no país, mas as coisas não são fáceis, obviamente, historicamente, né? As coisas, né? São necessárias unidades, acordos, né? Hoje, quando a gente fala de unidade entre os socialistas, né, a gente está falando sobre o quê? Né? Sobre a necessidade de a gente reconstruir a alternativa socialista e uma direção socialista revolucionária. Né? Então, historicamente, foi assim, e a gente acredita, bom, a gente não estabelece o fim da história e nem qualquer outro tipo de variante pós-moderna que a gente possa imaginar, né, que a gente tenha que começar do zero, né? A gente tem que aprender com a história da luta de classes e do movimento socialista. Uma das edições do Tribuna de Debates, né, a gente falava sobre a necessidade da política, né?
os camaradas, companheiros de luta aqui do Paraná, na educação e outros que nos assistem, né? A gente falava que a política não aparece somente nas eleições. Aliás, as eleições municipais burguesas de 2024 é um jogo de cartas marcadas da classe dominante, dos ricos e dos poderosos, né? Então, os socialistas, né, sabem que as eleições municipais burguesas, né, um terreno do inimigo de classe, é ali que ele consolida a sua hegemonia, inclusive para determinar políticas as piores possíveis. Se são de conciliação de classe, vão querer administrar o capitalismo patrocinando medidas de compensação, mas mantendo a miséria, a destruição ambiental, a destruição de direitos. Se for a direita tradicional associada à esquerda liberal, né, vai implementar um ajuste rapidamente pior no tempo. E se as eleições municipais forem ganhas por uma dinâmica eleitoral de extrema-direita, né, e suas vertentes, podemos chegar à questão não só do direito, mas da morte, né, porque a política da extrema-direita, né, suas correntes de variantes neofascistas, estabelece a tônica de um acentuamento, uma acentuação, né, da perseguição aos movimentos indígenas, quilombolas, greves, na forma de perseguição, prisão e extermínio. Então, a gente está falando de eleições municipais burguesas, onde o terreno ele é marcado e minado, né? E a política, o principal instrumento político que a classe trabalhadora tem é seus métodos de luta históricos. É a greve, a ocupação, são os piquetes, são as mobilizações, o fortalecimento dos movimentos sociais. Historicamente, os movimentos sociais se consolidam na base, nas regiões, mas também é muito importante a frente única dos movimentos nacionais, né? Muitos movimentos nacionais, inclusive o Movimento Sem Terra, né, tem como ponto comum a necessidade da luta pela reforma agrária sob o controle dos trabalhadores, né, no sentido da luta no marco nacional, e acaba tendo reflexo, né, na luta pela reforma agrária, mas também contra a destruição do meio ambiente, da natureza e do ser humano numa escala internacional. Então, esse é o terreno da nossa política dentro das eleições. Fazer o jogo de cartas marcadas, fazer aliança com o inimigo de classe, administrar o capitalismo, propor conselhos, sejam eles orçamentários, participativos, tentar embelezar o capitalismo através de medidas cosméticas do capitalismo em decadência é o pior caminho. Então, nas eleições, pelo menos nós aqui do Paraná, queremos reafirmar a necessidade da política da luta de classes, inclusive nas eleições, né? Tu não pode, nesse momento das eleições, deixar toda ela entregue àqueles que querem administrar o capitalismo da forma menos pior ou da forma desastrosa contra a classe trabalhadora, a juventude e a população pobre, né? Então, esse é o motivo do debate da unidade dos socialistas. Ao mesmo tempo, as coisas não são fáceis, né? Muitas organizações militantes da esquerda socialista estão divididos. Inclusive, nós temos e reconhecemos, né, que tem muitos militantes socialistas da esquerda, honestos, que estão nos movimentos sociais, no movimento popular, de juventude, dirigidos, inclusive, pelos partidos que compõem o governo Lula, né, que são, né, os partidos reformistas, de conciliação de classe, que ao chegar ao governo também pretende um projeto de administração do capitalismo às custas dos direitos, né, e ao mesmo tempo né, da retirada dos direitos, né, e das condições de vida da classe trabalhadora. Nesses partidos tem militantes socialistas, né? Nós não acreditamos que somos apenas nós aqui, os militantes socialistas, que têm um programa que pode ser apresentado, só basta todos se convencerem que as nossas propostas são as mais avançadas e que, de forma linear,
né, construindo um projeto próprio, a gente vai conseguir apresentar uma alternativa para o país, América Latina e mundo, né? Então, nós precisamos, né, entrar nessa discussão da divisão da esquerda socialista. A esquerda socialista se encontra honesta, que luta pela independência de classe, de luta contra os patrões, anticapitalista e socialista dentro do PSOL. E aí entra a questão, a encruzilhada do PSOL. Nós aqui do Paraná, junto com muitos camaradas, saímos do PSOL, né? Um partido que, primeiro, fez uma federação com um partido que nós consideramos um partido burguês, que é a Rede, e hoje as suas direções estão diretamente, né, no governo de Frente Popular, que nós consideramos o governo de Frente Popular, social-liberal, de conciliação de classes, que é o governo Lula. Muitos militantes honestos, socialistas, que não ganham nada na política, que não recebe dinheiro e nem cargos do governo Lula, mas que ainda militam no PSOL, dizem: precisamos de uma ajuda de vocês. Nós precisamos fortalecer o combate da esquerda socialista dentro do PSOL e disputar esse espaço. Né? Nós temos uma avaliação distinta, né? Infelizmente, quando o PSOL opta em fazer uma federação com o Partido Burguês da Rede, as alianças municipais em todo o país, e ainda participar do governo do PT de Lula, que tem aliança com a extrema-direita, são 7 ministros, né, que são ligados à extrema-direita bolsonarista, né, que foram cooptados pelo Lula para dentro do governo. Com todas as políticas de ajuste, né, do arcabouço fiscal, tributário, agora se confrontando com as últimas greves do funcionalismo público federal e outros setores dos serviços públicos federais, né, e também com as últimas greves, principalmente dos Correios, onde o governo não negocia nada para manter o pagamento da dívida pública para os grandes bancos e capitalistas. Que disputa é essa que nós podemos ajudar dentro do PSOL? Nenhuma. Né? Então, nós também queremos ser honestos. Né? Essa é uma proposta. Né? Nós precisamos aglutinar os socialistas dentro do PSOL para romper com o PSOL e construir uma nova alternativa. Eu acho que nós, pelo menos no Paraná, estamos a serviço de qualquer política que venha fortalecer a esquerda socialista para romper infelizmente, com um partido que abandonou sua trajetória histórica e capitulou diretamente a administração do capitalismo e dos grandes bancos. Né? Ao mesmo tempo, no meio dessa crise de alternativa socialista e de direção socialista revolucionária internacional no país, muitas organizações de esquerda estão dispersas, e isso não é uma coisa de agora, é muito antigo, são experiências políticas entre socialistas e também a sua política aplicada na realidade do último período. E muitos apresentam o seu projeto de forma independente, sem apoiar os governos da esquerda liberal, mas que apresenta o seu programa, que muitas vezes nós temos também acordo aqui, mas de forma autoproclamatória, ou seja, com a única saída socialista revolucionária para o país. Nós acreditamos que essa linha aqui, daí a outra, que não é oportunista, mas sectária, não é o caminho. Aqui em Curitiba e nas cidades do Paraná, nós vamos chamar um encontro da classe trabalhadora, e colocar a nossa militância da luta na educação e convidar todos os trabalhadores para a gente discutir o projeto de luta da classe trabalhadora da greve, das lutas no Paraná, e qual vai ser a nossa posição nas eleições, e convidar toda a esquerda socialista independente que tem seus candidatos. Por quê? E aí entra nesse ponto que nós queremos, nos últimos minutos aqui, apresentar, que é a necessidade concreta da unidade dos socialistas. Se é possível construir um programa comum, mínimo, socialista, de independência de classe,
e apresentar concretamente, né, que é possível fortalecer as lutas, fazer um balanço das lutas do final do primeiro semestre, todo o primeiro semestre, melhor dizendo, e a necessidade de a gente, a partir desse balanço, fortalecer a luta, né, por um plano de lutas unificado, né, da classe trabalhadora e da juventude no segundo semestre, é possível, a partir daí, né, a gente apresentar uma perspectiva de luta e de poder. Né? Nós queremos, né, com certeza, fazer essa discussão da necessidade da classe trabalhadora em luta decidir os seus destinos, decidir sobre a sua vida, seus direitos e que sejam, né, processo de luta unificado que possa levar à vitória da classe trabalhadora para repensar o modelo, né, de sociedade e, ao mesmo tempo, né, de forma concreta, uma perspectiva de poder. E a gente acha que isso passa concretamente pelas lutas. Né? Então, nós queremos convidar todos, a partir do balanço das lutas do último período e das lutas no próximo período, né, colocar esse debate nas eleições e avançar a unidade da classe trabalhadora, uma perspectiva classista, e dos socialistas revolucionários independentes, aqueles que não têm ligação com o patrão, nem aliança com governos, seja ele de esquerda, da esquerda liberal, seja da direita tradicional. E esse debate é muito importante, né? A necessidade da unidade dos socialistas, né? A necessidade dos acordos, da unidade de ação socialista, né? Ajuda muito a gente pensar uma saída estratégica. Como nós não acreditamos que sozinhos vamos construir um partido com influência na classe trabalhadora, sozinhos, para a Revolução Socialista no Brasil, que nós acreditamos que é uma tarefa histórica, plural, e várias organizações socialistas, nós não acreditamos que será diferente, nós precisamos avançar na discussão da Frente Única Revolucionária. Né? Então, para concluir, hoje o debate do movimento da Frente Socialista Revolucionária são os primeiros passos, né, desse esforço paciente, né, para construir um programa mínimo revolucionário e socialista para unir forças, fazer um balanço histórico de que modelo de organização socialista precisamos, reivindicando a necessidade da unidade de ação centralizada, mas de ampla democracia, onde a auto-organização da classe trabalhadora deve refletir dentro do espaço organizativo da organização socialista revolucionária. Então, é uma tarefa, ao mesmo tempo, imediata, necessária e, ao mesmo tempo, histórica. E é esse o debate que nós aqui, do Coletivo Socialista Revolucionário do Paraná, quer fazer com todos os camaradas, tanto do movimento da Frente Socialista Revolucionária, como das organizações que estão debatendo com a gente e a classe trabalhadora e a juventude em luta. É isso. Obrigado, Chan, cravou seus 15 minutos. Eu passo a palavra agora para o companheiro José Dalmo, da Corrente Emancipação Socialista. Tá. Me ouvem bem? Perfeitamente. Então, tá bem. Bem, boa noite, né, aos camaradas, boa noite, bom dia, boa tarde aí quem vai nos assistir em outro momento. Eu acho que é importante, a gente fica bastante satisfeito de participar desse debate, que nós achamos que ele é fundamental. Eu queria iniciar fazendo uma indicação de um filme, O Último Pub, acho que é assim a pronúncia, meu inglês, do Ken Loach. É um filme que retrata, com a sua delicadeza, né, com a sua estética maravilhosa, retrata um pouco os tempos e os desafios que nós temos de responder esse sistema e que está ali também, vamos dizer, pelo menos no meu modo de ver, embutido um debate de quais as saídas, né? E eu lembrei desse filme, e esse debate, eu acho que vale a pena, que ajuda a gente a refletir sobre várias questões. Entrando no debate rapidamente, deixa eu também tentar me controlar aqui,
A gente queria começar, a emancipação socialista tem uma reflexão de que nós estamos num período que nós chamamos, assim como Mesaros, de uma crise estrutural do capital. Ou seja, não é uma crise do capitalismo, é algo mais profundo, é o que é o sociometabolismo, né? Uma crise estrutural que ela tem como característica ser uma crise sistêmica, uma crise de amplo alcance, uma crise global, né? E isso tem como consequência a impossibilidade do capital reproduzir suas taxas de lucro, né, como era antes. É uma crise que ela não tem soluções, também as chamadas soluções clássicas, como eram as crises cíclicas, né, em que, por exemplo, ele lançou mão da Segunda Guerra Mundial, que permitiu, a partir de uma destruição imensa de forças produtivas, entrar num período dourado, um período de amplo crescimento. Por exemplo, essa saída ele não pode lançar mão de uma guerra mundial por razões óbvias, né? Armas de destruição em massa, uma guerra como foi o alcance da Segunda, certamente colocaria em risco a existência de toda a existência, né? Do planeta e da humanidade. O capital, ainda que seja muito irracional, sabe desses perigos. E é evidente que ele também precisa contornar, né? Essa crise, ele precisa buscar formas de tentar superar. Mas, diante dessa impossibilidade de superar esse obstáculo, ele lança mão de um caráter destrutivo, né? Sua produção ganha um caráter extremamente destrutivo em todos os sentidos, assim como ela é ampla, geral, é sistêmica, a forma, né, destrutiva também é ampla, geral e restrita, né? A crise ambiental, por exemplo, não dá para explicar pela maldade dos seres humanos, né? A maldade inerente é a própria característica que tem esse sistema do capital, né? O seu caráter destrutivo, a sua produção hoje, ela é sinônimo de destruição, né? Aqui muito rapidamente, mas eu acho que é importante entender, é importante colocar esses elementos. E, evidentemente, por ser uma crise estrutural, ela também, as saídas passam por um caráter estrutural também. Por que o reformismo também foi à falência? Porque ele não consegue mais fazer aquelas mediações que eram possíveis lá nos anos 70, né? Ele não consegue mais gerenciar o Estado de maneira com que possa fazer algumas concessões. O que nós vimos hoje nos países imperialistas é uma brutal ataque sobre os direitos, né? As reformas trabalhista e previdenciária na França, para ficar num exemplo só aqui, por conta do tempo, é uma expressão, né, de que aquelas formas social-democrata, aquelas formas reformistas, elas são imediatamente incorporadas ao sistema, são imediatamente incorporadas à gestão do Estado, e não é possível fazer nenhum nível de concessão. O que nós estamos dizendo? Que é uma crise muito profunda, é uma crise brutal, é uma crise que coloca a humanidade em risco. A existência da humanidade está em risco se fica sob o sistema do capital, né? O Mesaros, aquela discussão socialismo ou barbárie, o Mesaros tem uma frase que fala, barbárie se a gente tiver sorte, né? Sobre o sistema do capital, se tiver sorte, porque a possibilidade de uma destruição da humanidade, ela está colocada. A busca a Marte, o que é, né? Não é só o cara na reprodução de taxas de lucro, é também. Mas tem um setor da burguesia que está entendendo isso aqui vai dar merda, né? Vai dar merda e busca. Essa é a lógica do capital, essa é a lógica que investe bilhões e bilhões, né? Então, esse contorno do capital, ele também tem várias consequências, né? Então, a gente precisa entender isso. Uma crise estrutural profunda em que prevalecem os ataques sobre a classe trabalhadora, em que prevalece a impossibilidade de saídas dentro dos marcos do capital. Muito rapidamente, esse é o quadro, porque nós pensamos que é preciso e necessário discutir a saída da esquerda e uma alternativa da esquerda nesse marco. É uma realidade objetiva. Não dá mais para a gente trabalhar com aquele quadro de que basta medidas cíclicas, algumas medidas no plano econômico, em medidas econômicas, que vai solucionar. Não vai. Isso está provado
da África, né, um continente expropriado durante centenas de anos, até os países principais. O nível de pobreza que tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, é um resultado desse modo e dessa forma que o capital encontrou. Então, isso eu acho que é um quadro importante. Então, as guerras, os ataques aos direitos, a crise ambiental, né, etc., é resultado disso. Então, é um quadro perverso, perigoso para a humanidade. Como é que aí nós precisamos ver o outro lado dessa equação, que são os trabalhadores, que é a classe trabalhadora, aquela classe que produz riqueza, aquela classe que toca esse mundo, né? Toda a riqueza advém do trabalho da classe trabalhadora, mas quando nós olhamos na sua subjetividade, nós precisamos entender o que passa com a classe trabalhadora, né? Se nós temos um sistema extremamente perverso, quando nós vamos discutir alternativas, a gente precisa, mas nós estamos bem? É possível ir jogar, né? É possível ir para disputa com esse time que nós estamos, né? Fazendo analogia com o futebol? Porque a burguesia também sabe que tem um problema. Ela sabe que precisa responder. Ela lança mão hoje, um setor da burguesia mundial lança mão da extrema-direita, lança mão da proposta de uma alternativa no sentido que restringe mais as liberdades democráticas, que aprofunde mais a exploração, que aquelas mediações que a democracia burguesa se prestava há alguns anos já não é suficiente. As mediações já não são suficientes, não são capazes de dar conta. Então tem um setor da burguesia mundial que fala, olha, precisa mudar. É isso que é o resultado da extrema-direita. A explicação de que a extrema-direita é resultado das políticas do PT ou daquilo do pseudo-reformismo é extremamente equivocada. É extremamente equivocada, porque a origem da extrema-direita está num debate que tem no interior da burguesia o que fazer diante dessa crise. Por que as grandes disputas hoje Le Pen e Macron na França? Câmara e Trump nos Estados Unidos. Para dar dois exemplos. São disputas que expressam setores da burguesia que vai por aqui ou por ali, porque são propostas que têm, ainda que o seu objetivo seja o mesmo, elas têm diferença na sua forma. Então, a extrema-direita é um elemento fundamental da gente entender esse mundo. Nós, da emancipação socialista, nós discutimos o papel da extrema-direita ainda quando era um espaço socialista, desde 2013, 2014, ali já tinham várias indicações de que um setor da burguesia radicalizava o seu discurso contra a classe trabalhadora e mais, começava a ganhar um setor da classe trabalhadora. Bolsonaro teve votos da classe trabalhadora. Le Pen tem voto da classe trabalhadora. A extrema-direita na Alemanha hoje tem voto da classe trabalhadora. Meloni, né, na Itália, tem voto da classe trabalhadora. O Trump tem voto da classe trabalhadora. Então, ganhou um pouco. E a classe trabalhadora também, ela está entre o desemprego, entre o rebaixamento salarial, rebaixamento das condições salariais. Se atrai às vezes por discursos da extrema-direita. Nós já tivemos vários exemplos. Então, esse crescimento da extrema-direita, ela também é resultado dessa busca, dessa alternativa que ela precisa ser profunda também do olhar da burguesia. E do ponto de vista da classe trabalhadora, nós vemos grandes problemas da subjetividade, que começa pela questão de uma adesão eleitoral, né? Principalmente eleitoral, mas também uma adesão no discurso e, às vezes, uma adesão na prática de ideias da extrema-direita, né? A gente vê muitos trabalhadores incorporando discursos do Bolsonaro, discursos de setores nazistas, né? Etc. O afastamento da atividade dos sindicatos. Os sindicatos passam por uma crise. Os sindicatos passam por uma... São 15 minutos, né, Júlio? Os sindicatos passam por uma crise de filiação, todos os dados indicam mundialmente, de deslegitimação, os sindicatos estão muito esvaziados, eleições sindicais extremamente esvaziadas, assembleias extremamente esvaziadas. E do ponto de vista da esquerda revolucionária, também quando nós olhamos a esquerda revolucionária, ela também está por grandes problemas. Somos todos muito pequenos, somos todos muito minoritários, somos todos muito isolados, não só politicamente, mas socialmente também. Há um distanciamento entre a esquerda revolucionária, que é antissistêmica, né,
que é o que tem uma alternativa de fato, né, contundente contra o sistema, mas que ela também está muito deslocada, né, está sem força, está como se estivesse flutuando no ar, não tivesse com pés enraizados ali na realidade e enraizado nas condições objetivas, né, de que que possa dar força para enfrentar o capital, enfrentar essa realidade como ela deve ser. Um enfrentamento antissistêmico, um enfrentamento estrutural, em que as lutas sindicais, as lutas econômicas ou as lutas de pauta parciais continuam sendo muito importantes, mas elas são cada vez mais insuficientes. Cada vez mais insuficientes. Ainda que a luta parcial econômica possa, vamos dizer assim, levar à explosão de movimentos mais amplos, porque o capital também não incorpora a pauta racial, o capital também não consegue incorporar a pauta da questão da libertação da mulher, o capital não consegue incorporar as pautas ambientais. Tudo isso são lutas importantes. No entanto, elas por si, elas não têm a capacidade de enfrentar essa crise, não têm a capacidade de enfrentar uma crise que é sistêmica e ela deve ser enfrentada também da perspectiva antissistema, um enfrentamento anticapitalista. Então, nesse aspecto aqui, eu acho que também já vou pular algumas questões, né? Assim como a democracia burguesa, ela já não tem essa capacidade, né, de oferecer uma saída mais segura para o capital precisa também pensar em alternativas mais radicais, mais da extrema-direita, a classe trabalhadora, por sua vez, também precisa pensar. A esquerda revolucionária, a esquerda socialista, tem que responder uma pergunta. Por que, diante desses desafios do crescimento da extrema-direita, nós, pequenos, ainda continuamos divididos? Pequeno, ainda continuamos fragmentados. Isolados socialmente, continuamos fragmentados. E nós estamos falando aqui, tem a luta, a unidade sindical, a unidade nas lutas, que é um discurso de toda a esquerda passa, isso não era nem para a gente estar discutindo, isso está superado, camarada. Se não tem essa unidade, significa que o problema é maior. Nós precisamos avançar na unidade orgânica da esquerda socialista. Nós precisamos fazer uma lógica e precisamos fazer uma intervenção de que nós possamos nos unir. E eu vou recorrer ao meu pai analfabeto, né? Lá em Minas, ele pegava um gravetinho e cada um de nós quebrava. Ele juntava lá vários gravetinhos e a gente não conseguia quebrar. Hoje, né, olhando esses gravetinhos assim, muito frágeis, isolados são muito frágeis, mas quando se juntam, eles conseguem ter uma força maior. Eles conseguem dizer para o trabalhador, nós estamos unidos, nós estamos aqui também, buscamos uma construção e nós temos essa alternativa, vem com a gente. Agora, imagine assim, nós estamos muito fragmentados e vem com a gente. Vem com a gente. O trabalhador, olha, mas gente quem? Nós quem? Para onde? Todo mundo, porque as maiores forças políticas, que às vezes têm uma arrogância muito grande, elas são extremamente pequenas, considerada a diversidade e o tamanho dos países. E às vezes também lida muito com arrogância dentro da esquerda. Nós também lidamos muito com essa incompreensão dessa necessidade que é preciso encontrar pontos em comuns. E a construção de fóruns e movimentos de unidade não é oposição à construção de cada uma das organizações. Não é. Essa ideia de que eu não vou construir movimentos unitários, espaços unitários, porque isso vai prejudicar a minha construção, é uma ideia antidialética. É antidialética isso aí. É pensar com o seu umbigo, é reproduzir uma prática divisionista, é reproduzir uma prática que está provado que ela está superada. Não constrói, camaradas. Nós não vamos nos construir sozinhos, pensando enquanto um movimento organizado, amplo, unitário, ou mesmo pensando enquanto cada uma das organizações que estão aí, vamos dizer assim, à disposição da classe trabalhadora. Obrigado, Dalmo. Você também cravou os 15 minutos. A turma hoje aqui está boa. Antes de eu passar para o Trog, só saudar os dois camaradas do CCOAB que estão aqui presentes, da diretoria do Centro Cultural Otávio Brandão. O Antônio, membro da Emancipação Socialista, e o Caio, membro do PSTU, que muito nos alegra com a sua presença também. Passo a palavra agora para o camarada Trog. Boa noite, compas. Estão me ouvindo bem, né? Vou falar aí também
vou procurar falar no tempo aí, até menos aí, consigo fechar em 8h30 aí, porque 9 horas eu estou estourando aí o meu tempo. E muito feliz de estar dialogando aqui. E vou acrescentar um outro olhar aí, salvo engano meu, né? Eu li bastante a fala do Chan como um debate mais do ponto de vista interno à esquerda, né? Enquanto que o Dalmo colocou algumas questões mais amplas sobre o capitalismo mundial. Eu vou debater aqui com um olhar mais sobre o Brasil, e o movimento social e a esquerda, de uma perspectiva histórica no Brasil, né? E aí, portanto, eu vou olhar com as dificuldades da esquerda, que se quer socialista, que se quer revolucionária, né? No Brasil, vou especificamente sobre ela, mas vou eventualmente colocar alguns exemplos internacionais, e sabendo também que esse quadro é mundial, mas eu vou me restringir ao, ao caso brasileiro. Tá? E aí eu vou muito na perspectiva da nossa dificuldade de uma esquerda que se quer autônoma, combativa, enraizada socialmente, né? A nossa dificuldade de nos diferenciarmos, né, da última grande experiência do movimento social sindical brasileiro, da esquerda brasileira, que foi bem sucedida durante um certo período da história, que foi, né, a experiência do PT, da onde muitos de nós nascemos, né? Pensando um pouco, portanto, essa referência. Claro que nós tivemos experiências, outra grande experiência anterior, que foi do PCB, né? Mas, de qualquer modo, tanto a experiência do PCB quanto a experiência do PT resultaram, em grande medida, com todas as diferenças entre elas, né, resultaram num mesmo quadro histórico, né, de a esquerda ficar a reboque de uma certa tendência, de uma certa força, de um certo vetor político-social brasileiro, né, que é o nacionalismo, o populismo, o trabalhismo, né, o nome que a gente dê, né, o PCB. Ao final das contas, o antigo PCB pré-64 ficou a reboque, né, do varguismo, né, e o próprio PT, né, o próprio novo sindicalismo, novos movimentos sociais, que nasceram profundamente anti-varguistas, né, eles acabaram fazendo essa certa viagem redonda, como alguns autores falam, essa viagem redonda de retorno ao local de nascimento contra o qual se colocou, né? Então, o Lula, líder sindical, era bastante antivarguista, e hoje, e depois como líder político, presidente, ele é completamente simpático à tradição varguista, né? De certa maneira, o PSOL faz a mesma coisa num curtíssimo espaço de tempo, né? O PSOL nasceu, né? Eu fui do PSOL um bom tempo, né? O PSOL nasceu, né, contra o PT, né? Por conta da reforma da Previdência de 2003, do Lula, né? E em pouco mais de 10 anos, né, o pessoal estava se dizendo que não era antilulista, né? Sendo que o pessoal nasceu antilulista, né? Então, ele repetiu em escala menor a mesma dificuldade, ou seja, não vivemos nenhuma novidade histórica desse ponto de vista. É a dificuldade da esquerda revolucionária no Brasil se diferenciar de uma tradição nacionalista, estatista, né, que muitos confundem com socialista, né? E essa é a nossa dificuldade, sobre isso que eu vou me concentrar, né? Ao ponto que hoje a gente fala muito em combater o neoliberalismo, né? Mas a gente, hoje, já na fase do lulismo, quando o petismo se transforma em lulismo, né? Quando o PSOL é colonizado pelo PT, e quando a esquerda socialista revolucionária passa a ser muito menor no Brasil, nós hoje combatemos, em grande medida, o neoliberalismo, né? E não o capitalismo em todas as suas variantes, né?
E quando a gente combate privilegiadamente o neoliberalismo, não é só porque ele é o hegemônico, né? Mas porque a dificuldade nossa é não recair numa mera defesa do Estado, né? Coisa que é absolutamente estranha à tradição marxista revolucionária do século XIX, né? Se a gente for ler alguns trechos do Marx, por exemplo, né? Marxismo do século XIX era profundamente anti-estatista, né? Porque se tratava de construir um outro Estado, não usar o Estado burguês para as reformas, para o desenvolvimento. Essa era a nossa dificuldade. Tanto que, a partir da crise do lulismo, né, a partir de junho de 2013, né, nós tivemos dificuldade de olhar nossa própria trajetória. Né? Nós combatemos, por exemplo, Lula e Dilma quando eles eram desenvolvimentistas, não só quando eles eram neoliberais. O próprio neodesenvolvimentismo sempre comporta, inclui o neoliberalismo também, né? Então, muita gente falava, não, foi um estelionato eleitoral da Dilma, então agora a gente mudou a situação, né? Em 2014, 2015, mas a gente era contra o Lula e a Dilma, não só da época de pós-2014, a gente sempre foi contra o neodesenvolvimentismo, né? E é bom lembrar da própria tradição trotskista no Brasil, que é uma tradição profundamente antidesenvolvimentista, desde Mário Pedrosa, lá nos anos 30, que escreve com o Lívio Xavier um trabalho clássico de interpretação do Brasil, colocando como o Estado brasileiro, e como qualquer Estado na periferia do capitalismo, ele é parte fundamental do mecanismo capitalista. Né? Isso se aprofundou a partir do impeachment da Dilma, né? Em que a gente passou, muitos de nós, boa parte da esquerda, que deixou de ser esquerda, passou a caracterizar o impeachment da Dilma como golpe, né? Fazendo uma tremenda confusão com o diagnóstico do próprio golpe de 64. Né? E o diagnóstico da esquerda revolucionária sempre foi muito diferente do diagnóstico do nacionalismo sobre o 64. Né? Para os nacionalistas, 64 foi um golpe em que o imperialismo evita que haja desenvolvimento nacional e reformas progressistas. Né? A esquerda revolucionária nunca fez esse diagnóstico do golpe de 64. O diagnóstico do golpe de 64 é de que o pacto policlassista, interclassista, a conciliação de classes que o varguismo conseguia fazer, não conseguiu mais. Por isso que teve o golpe. E porque teve um movimento social ameaçando romper esse pacto. Né? Então, a nossa análise é muito diferente. Né? O próprio conceito de imperialismo, que muita gente usa hoje, é um conceito absolutamente estranho ao marxismo. Né? Como se imperialismo fosse impedir o desenvolvimento nacional. Né? É só voltar ao Lenin. Imperialismo é exportação de capital. Né? Imperialismo quer o desenvolvimento nacional à base de capital internacional. Né? Então, nós não defendemos desenvolvimento nacional, nós defendemos socialismo, outra sociedade. Né? Da mesma forma, quando aparece Bolsonaro em 2018, a gente também fez muito essa confusão. Né? Se fazia essa confusão antes, né? Com Bolsonaro piorou. Por quê? Porque se passou a chamar muito genericamente de fascismo o bolsonarismo, né? E comparando até com a ditadura militar. Que, na época, alguns autores importantes chamaram a ditadura militar de fascista. Mas depois, ninguém passou a caracterizar a ditadura militar de 64 de fascista. Era uma ditadura autoritária, né? Que torturava, matava, mas nunca foi fascista, porque fascismo exige mobilização social. E a ditadura militar sempre foi antimobilizatória. Né? E daí essa confusão que nós enfrentamos. Né? A gente, esquerda revolucionária, precisa se diferenciar do lulismo, né? Nesse diagnóstico sobre o impeachment da Dilma, nesse diagnóstico sobre a conciliação de classes e como ela é a porta de entrada, aí sim, especificamente no caso brasileiro, mas de outros locais também, para o avanço da extrema-direita, né? E entender o que é de fato o bolsonarismo, que está muito mais para um bonapartismo do que para um fascismo. Ainda que haja mobilização social do bolsonarismo, né? O fascismo exige outras características. Né? O fascismo, por exemplo, é antiliberal. Né? E é essa situação bizarra em que o Bolsonaro se diz liberal, mas é uma figura absolutamente das burocracias estatais brasileiras, né? da corporação militar. Né? Sob Bolsonaro, por exemplo, né? A gente teve políticas públicas
de continuidade do que o lulismo fazia. É só pegar, por exemplo, o auxílio emergencial que o Bolsonaro teve que engolir sob pressão do Congresso e do próprio peso da classe trabalhadora, ainda que apassivada, né? Os estudiosos de políticas públicas no Brasil, né, se incomodam de falar isso, mas o auxílio emergencial foi a maior política pública da história do Brasil e foi sob um governo de extrema-direita. Olha que dificuldade que a gente tem para analisar a situação brasileira a partir de modelos eurocêntricos ou de modelos que não cabem para compreender a periferia do capitalismo, né? Eu acho que essa discussão é muito mais terminológica do que para compreender a realidade brasileira. Eu, por exemplo, acho que fascismo não é possível na periferia do capitalismo. E efetivamente, nós temos poucos casos, né, de mobilização social de extrema-direita que chegue ao poder na periferia do capitalismo. É só lembrar que o Vargas, né, quando vira ditador, né, ele proíbe, encarcera, tortura e mata não só comunistas, mas também os integralistas, aí sim os verdadeiros fascistas, né? E outros movimentos sociais, a própria Frente Negra Brasileira, o Movimento Negro, né? Então a gente tem muita confusão com esses termos e muitas vezes a gente quer compreender a realidade brasileira com categorias que são mal manejadas para entender a periferia do capitalismo, né? É só ver, por exemplo, o caso da Europa hoje, né? Que a extrema-direita ganhou sem maioria em 2 estados na Alemanha, mas a extrema-direita tem um voto pesado onde na Alemanha, gente? Na antiga Alemanha Oriental, né? Olha que maravilha o legado do chamado socialismo real, né? Na verdade, capitalismo de Estado da Europa Oriental, né? Então, para começar a concluir, nós temos que tomar um pouco de cuidado com essas caracterizações que nós não conseguimos ainda acumular de modo qualitativamente diferente das caracterizações que o lulismo faz sobre 2013 menos, mas sobre 2016, sobre 2018, sobre o bolsonarismo, né? E, de modo geral, a gente sabe também disso, né? O discurso antifascista, acima de tudo, é um discurso contra a gente. É um discurso de diluição da esquerda revolucionária e socialista, né? No grande campo, que hoje chama Frente Ampla, né? Com outros setores, os mesmos setores que assassinaram Rosa Luxemburgo, por exemplo, né? Então, essa categoria, esse privilegiamento do discurso, de um discurso antifascista, ele não é só contra o Bolsonaro, né? Na verdade, é falso até contra o Bolsonaro, como foi bem colocado aí. O PT se alia com o bolsonarismo, né? E etc. Mas esse discurso é contra a gente, é discurso contra qualquer proposta, no nosso caso, é a proposta verdadeira de mobilização social, porque a gente sabe que a proposta do fascismo e também do bolsonarismo são propostas falsas de mobilização social. Então, acho que esse é o desafio para a gente evitar. Eu cheguei a ver na minha assembleia da minha categoria profissional, colega meu, professor, dizer que o papel do sindicato é lutar contra a extrema-direita acima de tudo. Eu falei, então quando não existia extrema-direita, qual é o papel do sindicato? O papel do sindicato sempre foi defender os trabalhadores, né? Olha a que ponto de distorção se chegou. Nesse caso, foi uma fala de um companheiro do PCdoB. E a dificuldade de a gente ver a realidade que incomoda os nossos modelos de análise, para a gente poder intervir corretamente. Vou concluir, tá? Então, por exemplo, o Lula foi presidente em 2022, né, com todo o apoio dos governos imperialistas do mundo, né? França, Inglaterra, Alemanha, né? O Lula era o presidente do imperialismo contra o Bolsonaro. Que bom que era, inclusive, porque o Bolsonaro era muito pior do que o Lula. Mas a gente teve dificuldade de dizer isso, porque a realidade é muito complexa. A extrema-direita hoje é uma opção da burguesia mundial, mas é uma opção minoritária. Se o Trump ganhar, pode mudar, né? Mas se o Trump perder, né, continua sendo altamente minoritária, né? Então nós temos que pensar um pouco essa dificuldade de sair dessa órbita do lulismo, né? Inclusive para militar. A classe trabalhadora brasileira não tem dono. Ela já trocou o Lula pelo Bolsonaro, agora ela voltou temporariamente ao Lula, né? E pode voltar. Mas isso do ponto de vista eleitoral. Nós não precisamos pedir autorização para ninguém para dialogar, né? Nós não precisamos entrar em nenhum campo outro que não o campo
da luta autônoma, né? E isso é o que tem acontecido nas lutas sociais desse ano. Greves, várias movimentações importantes que não nasceram do campo do lulismo. As greves do Serviço Público Federal, o movimento das mulheres contra o aborto. Enquanto o Lula estava calado, a ministra da Saúde estava calada, a mulherada foi para a rua contra a extrema-direita, porque o lulismo não vai para a rua contra a extrema-direita, embora faça esse discurso. Então, acho que o nosso campo aqui da autonomia e nosso desafio é o desafio histórico do trotskismo brasileiro e da esquerda revolucionária brasileira. Não se confundir, né, com as hegemonias pretensamente socialistas, que na verdade são hegemonias nacionalistas, populistas, trabalhistas, lulistas, o nome que a gente dê. Esse é o nosso desafio do século XXI, o mesmo desafio, na verdade, de antes de 64 e depois também. Obrigado. Essa turma hoje está afiada. Trog também cravou seus 15 minutos. Parabéns aos debatedores de hoje. Nós vamos entrar, então, agora na fase de perguntas e comentários. Antes de deixar dois avisos com o pessoal que está nos vendo agora, que vai nos ver depois, com certeza, no canal do Movimento da Frente Socialista Revolucionária, onde vai estar gravada, né, esse debate, essa segunda mesa do segundo Tribuna de Debates. Lembrar que em 14 de setembro nós teremos a terceira plenária nacional do Movimento pela Frente Socialista e Revolucionária, e que as correntes do marxismo revolucionário, aquelas com as quais nós estamos discutindo, a questão da unidade dos revolucionários e dos lutadores, assim como os lutadores socialistas, que também se colocam no campo da luta e do marxismo revolucionário, estão convidados para essa terceira plenária do Movimento pela Frente Socialista e Revolucionária, onde nós discutiremos não só a questão da conjuntura e das lutas que estão correndo e da nossa política para esse momento da luta de classes brasileira, mas também discutiremos a reta final do processo eleitoral e a intervenção do movimento socialista revolucionário unitária em torno dos candidatos do Movimento pela Frente Socialista Revolucionária. Uma outra lembrança, desde já, é que amanhã nós teremos a terceira mesa do segundo Tribuna de Debates, a partir das 19h30. Então, fique ligado, a partir das 19h30, amanhã, a terceira mesa do segundo Tribuna de Debate. Até agora, no chat não apareceu nenhuma pergunta dos camaradas que estão nos assistindo, mas eu fiz duas perguntas para a mesa, que eu gostaria de passar para vocês, as duas perguntas, já que só tem as minhas, e que vocês, nos 10 minutos finais, colocassem alguma coisa a respeito. A primeira diz o seguinte, é importante ler para depois ser passada para a gravação do canal, né? As maiores organizações do campo do marxismo revolucionário veem o seu próprio programa e suas concepções teórico-conceituais como o polo mais avançado da construção da direção revolucionária e tem sua principal política organizativa baseada em seu próprio crescimento. Como avançar na unidade dos revolucionários com a trava dessas correntes? Há espaço no movimento operário popular para uma corrente socialista baseada na unidade dos marxistas revolucionários? E a outra pergunta é a seguinte: um dos questionamentos mais sérios que as correntes que estão contra uma política de frente dos revolucionários faz refere-se à inexistência de centralismo democrático nas frentes. Como vocês responderiam a isso? Podemos passar para os 10 minutos finais, invertendo tal qual o Dalmo pediu a ordem, seria o Dalmo agora primeiro,
depois o Trog e, por fim, o Chan. Dalmo, 10 minutos são seus. Dá vontade de ficar discutindo, né, debatendo, que vão surgindo vários e vários temas. Trog, primeiro eu queria dizer assim, total acordo com você sobre a questão do fascismo no Brasil. Total acordo. É um debate que nós fizemos quando subiu o Bolsonaro, porque surgiu toda uma ideia de que era possível, que nós estamos vivendo fascismo, etc, etc. Né? Acho que os seus argumentos são os mesmos que os nossos, né? Inclusive essa impossibilidade de um fascismo num país dependente, né? Eu acho que muito bom, e eu acho que ela é importante porque tem a ver com o problema das saídas, né? Porque que ninguém... as conclusões, elas servem para alguma coisa, ainda que sejam as conclusões falsas. O Marini, no debate que ele tem, ele falava assim, toda a discussão de fascismo no Brasil era para justificar saídas de conciliação com a burguesia. Sempre foi essa lógica que prevaleceu. Não tinha base material, mas precisava ficar ali para justificar a sua conciliação. E a crítica dele era mais endereçada ao PCB, né? Pelo menos é o olhar que eu tenho, mas eu acho que perfeito, temos total acordo, eu acho que ela é uma base importante para compreender o Brasil, inclusive na sua relação, na divisão internacional do trabalho, né? Tem muito... Bem, em relação às saídas, eu queria tocar um pouco, assim, a saída para a crise, ela é necessariamente uma crise antissistêmica. Isso quer dizer que é uma saída que precisa expropriar o capital, precisa expropriar a grande burguesia, que precisa tomar sob o controle da classe trabalhadora os meios de produção e a forma de produzir riqueza nesse país. Você não resolve a crise ambiental no Brasil se você não resolver o problema da questão da propriedade da terra. Não tem como resolver a crise ambiental se você não discutir o que produzir, como produzir, para que produzir no campo. E poderia dar N outros exemplos. O enfrentamento ao capital também não é por vias institucionais. Não tem como o processo, já está superado isso, o processo de acumulação de força dentro do Estado. A burguesia não é idiota. Mesmo que fosse, né, tivesse essa capacidade, ela também sabe muito bem a hora que pode ameaçar. Aqui usar um argumento bem rasteiro, né? Nem é um grande argumento teórico, mas essa impossibilidade de acumular força no Estado para você tomar de assalto, isso está superado por razões que eu coloquei, por razões de incompatibilidade entre medidas, ações e medidas reformistas para com o Estado, no espaço do Estado. A eleição, não estou dizendo para não participar do processo eleitoral, mas aquela ideia de que a eleição é um evento mais importante para a esquerda precisa ser superado. Você tem uma luta de classes que ela precisa ser ela precisa ser priorizada nas nossas ações, ainda que possa ter o processo eleitoral, mas como submetido a essa luta de classe e de capital. A estratégia socialista no Brasil é revolucionária. Isso é importante reafirmar. A outra questão da impossibilidade da conciliação com essa burguesia. Nós temos uma burguesia brasileira, né, e nós nos filiamos à tese do Marini de que é uma burguesia sócia do capital, sócia do imperialismo, em que naquelas medidas de perda com o imperialismo, nas relações de troca, ela desconta sobre a classe trabalhadora. É um nível brutal de superexploração para ela compensar as perdas que ela tem com o capital. Evidentemente, isso produz no Brasil e produz no país uma burguesia que é extremamente violenta, é violenta. Esse nível de exploração, né, que o Marini chama de superexploração do trabalho, ele só pode se efetivar com violência, companheiros. Violência foi desde o processo de colonização no Brasil, que prevaleceu da relação do Estado com o povo foi violência. Quando a polícia sobe aos morros e mata trabalhadores e trabalhadoras, jovens, é um reflexo do papel que essa burguesia tem da relação dela com o seu povo. Ela precisa controlar, porque fome, miséria, tudo isso que nós vivemos, só na base da violência, não é no gogó. Evidentemente que eu estou falando um programa máximo aqui, né? Vamos entrar, talvez, acho que um pouco no que o Júlio coloca. Nós não podemos abandonar esse programa, no entanto, ele também não pode ser a nossa única referência, porque há mediações, há uma avaliação de conjuntura, há uma avaliação de correlação de força, há vários elementos que a luta de classe nos impõe também, formas
e nos impõe táticas também que às vezes são bastante recuadas, bastante aquém do que nós precisamos fazer, bastante aquém do que é necessário fazer para enfrentar o capital. Então, acho que nesse aspecto, eu acho que dá para eu recuperar aqui, que é a questão desse conceito que nós falamos da crise de alternativa socialista. E é uma crise de alternativa socialista, ela é diferente e ela é superior à crise de direção revolucionária. Porque, ainda que a crise de direção revolucionária está subordinada, ela está dentro dessa crise alternativa, ela tem a sua importância, mas ela não é o decisivo. Ela é uma explicação parcial para os problemas da subjetividade. Ela é uma explicação insuficiente para a gente entender o problema da subjetividade. A classe trabalhadora perdeu referenciais importantes. Você falar de socialismo para um trabalhador que está vendendo a sua força de trabalho para uma iFood ou para uma Uber, ele vai falar, meu amigo, eu sou empreendedor. Isso reflete o quê? O nível de consciência, reflete o nível de subjetividade, que é um problema de que o trabalhador não se reconhece mais quanto classe, não se reconhece mais enquanto trabalhador, enquanto vendedor da sua força de trabalho. O Uber diz, eu não quero carteira assinada, tem significado, é uma representatividade do seu nível de consciência. O Ricardo Fest, né, que estuda a questão da uberização, uma das coisas que ele falou na pesquisa é a maioria das pessoas que trabalham para essas empresas e plataformas são contra ter carteira assinada. Segundo eles, porque vão estar submetidos a um patrão que não tem, vai ter que cumprir horário, e ele trabalha 12, 14 horas. Isso é um problema mais além da crise de direção revolucionária. Ela é um problema mais além do nível de como a esquerda se organiza. Isso, no nosso modo de ver, é importante entender porque tem a ver com as tarefas que estão colocadas. E uma delas é a questão da unidade. Esse programa máximo, claro que ele é uma referência importante, mas ele sem mediação, ele é sectário, ele é infértil, ele é estéril, ele não serve para nada. O revolucionário precisa ter a realidade como um processo de mediação, em que as lutas econômicas, as lutas parciais, as lutas sindicais, ela é um processo de mediação. O problema é que a esquerda socialista revolucionária, ela está limitada às lutas parciais. Ela ainda vive como sindicatos, uma relação, intervir no sindicato para construir o seu partido, e os sindicatos, e o próprio ambiente fabril, o próprio ambiente que os sindicatos cresceram, está superado. Esse livro aqui, do Alambir, né, da Grande Noite Alternativa, é fundamental para a gente entender também essa própria relação que os sindicatos e a esquerda estabeleceu para os anos 40, para os anos 50, grandes empresas de massa, o Fordismo, isso a esquerda não superou, ainda continua militando e tentando se construir para o período fordista. Nós já estamos no toyotismo, o toyotismo já está em crise quase. E nós estamos militando ainda como se fosse na década de 60. E a unidade, ela se coloca também, principalmente, por conta desses desafios que nós temos. Nós precisamos buscar, encontrar aquilo que possa nos unir, aquilo que possa potencializar as nossas forças, e são muitos. E, para isso, tem que abandonar a relação utilitarista que muitas organizações têm com o movimento. Eu só vou se vou me construir, eu só vou se for bom, eu só vou se eu for direção, eu só vou se eu ter o controle, eu só vou se for no aparato, né, se eu ter o controle do aparato. Isso é uma relação que nos leva à destruição de quem está nessa lógica e quem também está, né, dentro desse campo da outra esquerda. Essa questão do centralismo. Nós temos um texto, Emancipação Socialista, é um texto que era do espaço, foi incorporado, né? Nós não temos essa relação com o centralismo que foi adotado pelo trotskismo, pelas correntes trotskistas, mas que ele foi forjado no pior período do partido bolchevique. Ele foi construído, as suas bases fundamentais foi no Congresso de 21, quando acaba a fração, quando acaba a tendência, quando acaba o debate interno, né, quando há uma sobreposição dos organismos, Comitê Central, sobre toda a base do partido, quando o partido já estava num processo extremamente avançado de burocratização, e o stalinismo transformou aquilo numa tábua, né, uma lei das 12 tábuas, e os trotskistas também. O que o PCB, as correntes stalinistas falam de centralismo é a mesma coisa que a maior parte dos trotskistas falam. A não ser exceção, período de congresso, etc., possibilidade de fração durante o congresso, etc., com diferenças que não são substanciais, mas a sua lógica
de ter um grupo iluminado de pessoas, ali o comitê executivo, que se centraliza no comitê central, que se centraliza no partido, etc., etc., faz e tem uma concepção verticalista de centralismo. Tem que ter centralização na luta de classes, na intervenção? Evidente, não é esse debate. Mas ele adquiriu mais um caráter militarista do que um caráter político, mais um caráter vertical, ipsis literis, do que uma relação entre verticalidade e horizontalidade, entre centralização e democracia. Então, o centralismo não pode ser ou é centralista ou é democrático, que é um pouco, mais 30 segundos, né? Ou é centralista ou é democrático. Ele é um centralismo democrático. Não são não são significados diferentes, né? Como se terminou se conceituando. E dentro desse processo da unidade, gente, a melhor forma de centralizar é o convencimento. Se nós temos acordo com alguns pontos, aquilo que nos unem, nós nos fortalecemos e vamos lá na confiança. E, por final, mais esses 10 segundos, é um chamado às forças políticas, né, às organizações de esquerda. Hoje tem essa experiência do movimento pela Frente Socialista Revolucionário, muito embrionário, pequeno. Para nós, eu acho que não interessa o nome, né? Interessa mais a forma de construir, pode fazer qualquer outro nome, mas é importante a gente buscar espaços de unidade programático, político-programático. Não é o programa máximo de cada um, é aquilo que é possível, que é acordado e que possa responder à luta de classe, mas que nos fortaleça, que nos dê força, energia para enfrentar esses desafios que o capital colocou, e principalmente na sua crise estrutural e que provoca tudo que nós estamos vendo aí, fome, destruição ambiental, etc., etc. Acho que me alonguei, passei 1 ou 2 minutos aí, eu peço desculpa, mas era só para concluir o raciocínio aqui. Obrigado. Obrigado, Dalmo. Você passou quase 2 minutos do tempo, mas eu não vejo nenhum problema nisso. Camarada Dalmo agora, com a intervenção nos próximos... Camarada Trog, agora, na intervenção para os próximos 10 minutos. Vou falar em 8 minutos aqui para descontar aqui o tempo. Pode ficar tranquilo. Vou responder mais no fim as questões que o Júlio colocou, mas só dialogando aí com o que foi colocado antes, muito bem colocado em diversos níveis, tanto pelo Chan como pelo Down, né? Pensar um pouco a nossa situação de hoje, né? Como esquerda, né? Que volto a dizer, não tem nenhuma novidade, né? O PCB lá atrás, né? Antes de 64, tinha esse dilema, né? Eu vou combater o varguismo, o Jango, ou vou aderir a ele, né? E vou combater a direita, né? O Lacerda. Como é que eu faço nessa sinuca de bico com 2 históricas tradições da política burguesa no Brasil? Uma mais mercadista liberal, outra mais estatal, nacionalista, né? Pelo menos da boca para fora, né? Da mesma forma, o PT, quando começa, né? Na minha juventude, na juventude aí dos companheiros aí, do Júlio também, né? Como é que a gente era chamado, né? Quem era do campo petista, né? Como é que o Brizola nos chamava, né? O DN de macacão, né? A esquerda que a direita gosta, né? Da mesma forma, porque era uma esquerda na época de verdade, que se opunha tanto à burguesia conservadora e liberal quanto à burguesia progressista estatista, né? Ou pretensamente estatista. E da mesma forma quando nasceu o PSOL, né? Só que aí não tinha mais direito brizolismo, né? E aí era o PT que dizia, né, que a gente era a esquerda que a direita gostava, né? A mesma forma o PSTU enfrenta isso até hoje, né? Então, não tem nenhuma novidade nisso. A gente tem que construir soluções para isso. Uma vantagem terrível, eu diria, que né, ainda que se pense em Fordismo, ainda que se pense na busca impossível por um estado de bem-estar social na periferia do capitalismo, né, o Brasil ele é uma sociedade e uma economia de trabalho precarizado muito antes do neoliberalismo existir. Nós somos vanguarda no mundo em relação ao neoliberalismo. Nós somos anteriores, né? A CLT do Vargas era restrita aos trabalhadores industriais e urbanos. Só com a Constituição de 88, quase no final do século XX, é que os trabalhadores rurais tiveram alguns direitos sociais. Então, não tem nenhuma novidade. A precarização do trabalho é a regra da nossa formação social numa perspectiva materialista dialética, né?
E vários movimentos cresceram sem ser trabalhador homogeneizado pela fábrica, né? Vários. Tivemos greves gerais do Brasil, né, muito antes de Vargas, antes de ter direitos sociais minimamente generalizados. Movimentos como o MST antigamente, os movimentos de moradia, pegam classes populares extremamente heterogêneas e se organizam, né? Então, eu acho que essa nossa nostalgia do fordismo, que nunca foi hegemônico entre nós, foi hegemônico, talvez dentro do movimento sindical, dentro da esquerda, mas nunca na classe trabalhadora, e essa nostalgia por um estado de bem-estar social que nós nunca conquistamos, é cair no trabalhismo, no populismo, hoje no lulismo, né? Na verdade, é pensar que a luta dos trabalhadores é que empreende conquistas, é que obtém conquistas, né? Não a boa vontade de dirigentes burgueses, mais ou menos burgueses, né? Lembrar que o Vargas era latifundiário, não era burguês, né? E o Lula era operário e dirige uma grande experiência burguesa hoje, que é a política de conciliação de classes, que é uma política burguesa, seja ela social-democrata, populista, é uma política de manutenção da extração de mais-valia, que é o que nós, socialistas revolucionários, combatemos. Nós não defendemos desenvolvimento nacional e outras coisas, nós defendemos o fim da exploração e da alienação do trabalho. Então, nós temos aí um quadro complexo, enfrentar o bolsonarismo, né? Que nesse quadro a extrema-direita hoje, ao meu ver, ainda não tem solução para a crise do capitalismo, ela é mais sintoma da crise do que proposta de solução, tanto que o bolsonarismo repetiu muito do repertório do lulismo, continua repetindo até hoje, né? Bolsonaro simplesmente vai ser preso e vão fazer o mesmo discurso que o lulismo fez quando o Lula foi preso, né? Assim como o lulismo é expressão, né, de uma política burguesa e de desenvolvimento capitalista, que foi o que eles conseguiram fazer quando o lulismo era hegemônico no Brasil, né? Teve melhores condições de trabalho, né? Teve, mas também teve aumento da terceirização, também teve aumento da precarização do trabalho, aumento da violência policial. Nós tivemos encarceramento em massa no Brasil sob governos progressistas, que eram os governos do PT. Não fossem os governos neoliberais do Fernando Henrique Cardoso, né? Encarceramento em massa se deu sobre os governos progressistas, um caso talvez dos poucos no mundo, né? Então, a gente tem esse desafio que sempre não é novidade. É difícil, estamos na situação ruim, estamos. Em outras vezes também estivemos, né? E isso só mudou quando tivemos, né, levas de movimento social, de renovação do movimento sindical, que foi como o PT apareceu. Quando o PT apareceu, gente, não foi para unir, foi para dividir. Já tinha partido de esquerda, já tinha PCB, já tinha PCdoB, né? E mesmo dividindo a esquerda, fragmentando de um ponto de vista formal, e sem centralismo democrático, o PT cresceu mais do que todo mundo. Por quê? Porque tinha um movimento social empurrando a classe trabalhadora para a auto-organização, para a autoconsciência, etc. Então, eu vejo essa questão da divisão, da fragmentação da esquerda de um ponto de vista menos formal. A gente só vai conseguir superar isso com novos movimentos sociais nos quais nós estaremos inseridos, com os quais estaremos dialogando, né? Para isso, é importante o espaço como um movimento pela Frente Socialista Revolucionária, espaço de diálogo, de acumular, amadurecer, de colocar em diálogo práticas, acúmulos teóricos, repertórios de luta, etc., né? Mas também não será uma junção artificial que vai resolver o problema, né? Podemos ser o mais unidos possíveis, sem movimento social continuaremos isolados. Então, a gente precisa estar atuando na base da sociedade para mudar essa situação, que, na verdade, não serão as vanguardas que resolverão. Será a própria classe trabalhadora que sempre resolve isso, né? E nós, com mais ou menos leitura, mais ou menos experiência militante, nós estaremos juntos para ajudar o conjunto da classe trabalhadora a fazer isso. Obrigado. Obrigado a você, Trog. Olha, demais, hein? Menos de 8 minutos. 7 minutos e 40 segundos. Parabéns. Você já está abonado, viu, Dalmo? Passar a palavra agora
para o Chan, para a utilização dos seus 10 minutos. Então, o debate é muito importante, é a primeira, né, momento da discussão sobre a questão da unidade dos socialistas, né, tem um resgate histórico importante, ao mesmo tempo tem posições convergentes e divergentes que, com o passar do tempo, a gente vai assentando a partir do debate que a gente pretende fazer. E esse é o sentido do movimento da Frente Socialista Revolucionária, né? Então, eu vou tentar responder meio que de forma colateral as questões e já entrando nessa discussão do centralismo democrático, né? Porque o centralismo democrático é uma concepção e método de partido histórico, mas não só para ser reivindicado, mas concretamente dentro dos processos históricos da luta de classe. Isso que o Dalmo falou da experiência do stalinismo, né, e a crise do projeto pós-Segunda Guerra Mundial de toda a esquerda socialista revolucionária, né, podemos dizer, em certa medida, que o centralismo democrático, ele, em determinado momento da década de 60 e 70, se transformou em um centralismo militar, burocrático, que no final representa as guerrilhas, né, inclusive dentro de processos revolucionários. Então, né, sem democracia e com a política de punição com a morte, no caso de traição. Então, é muito, é, historicamente, nós temos que ver a situação a cada caso, mas nessa crise de alternativa socialista de direção, a gente reivindica a posição do Nahuel Moreno de que tem que fortalecer o polo democrático, né? Então, tem uma relação dialética entre o centralismo e a democracia, né? Em uma época de crise de alternativa e crise de direção socialista revolucionária, onde, né, nós estamos fazendo um esforço enorme, apesar de ser muito básico, mas é um esforço enorme, porque é o que se apresenta no meio da crise, e que eu acho absurdo também, né? Socialistas e revolucionários não conseguirem, junto com, né, a classe trabalhadora, organizar, por exemplo, atos comuns por conta daquilo que os camaradas falaram da autoconstrução, né, construir sindicatos e centrais sindicais, né, que supostamente seria o baluarte, a linha linear de toda a classe trabalhadora, de mais de 100 milhões de trabalhadores. É um absurdo, mas é a realidade concreta que nós estamos vivendo, né? Então, né, são pequenos passos para tentar resolver essa crise de alternativa e direção socialista revolucionária, mesmo que seja, né, tentando construir unidade de ação em torno das lutas da classe trabalhadora, que é o básico do básico, mas se tornou tão básico que se tornou uma questão de princípio na crise de alternativa socialista e de direção revolucionária. Então, a concepção e método de partido é uma construção histórica. E também acho que a gente tem que retirar esse preconceito de que o centralismo democrático ele tem que se sobrepor à capacidade de elaboração política, síntese e consenso. Eu acho que o esforço político, da elaboração política comum, que é uma experiência que o movimento da Frente Socialista Revolucionário tem como um capital político importante, né? Eu, pelo menos, reivindico, né? A questão do esforço, da síntese, da procura do consenso, da possibilidade de ter uma linha política comum, mesmo mantendo divergências. Isso não é uma coisa nova também, né? Como o camarada Juarez falou muitas vezes, né? O movimento socialista revolucionário sempre foi plural, divergente, suas divergências foram públicas, tanto nos processos revolucionários na Rússia, como em diversas situações. Então, também é uma questão que a gente tem que, né, desmistificar, né, que a gente tem que ficar sob uma disciplina monolítica, guardar nossas diferenças né, e silenciar até o pré-congresso e o congresso, né, que é aquele espírito, né, do stalinismo, né,
Então, né, muitas vezes a gente acaba contrabandeando, o stalinismo, né, foi assim, né, e a gente tem que fazer um balanço, uma avaliação, né, com cuidado, a gente tem pouco tempo, mas a gente tem que começar esse debate e aprofundá-lo. Sobre a questão da disputa da subjetividade, né, eu lembro, eu vejo muito bem essa questão também de um outro lado que é importante, né, que é a transformação dos sindicatos em sindicatos que não são mais classistas, né? São o primeiro processo, transição da década de 80 e 90, que é o sindicato cidadão, né? O abandono do classismo, a necessidade de defender a democracia como valor universal, que na verdade é a democracia burguesa, né? O sindicato de Betim, metalúrgico, dirigido pelo PCdoB, né, em 1992, faz o acordo tripartite, inaugura essa ideia, né, de que é necessário ser responsável, né, é necessário ser responsável com as famílias, com o patrão, com o governo e a sociedade civil, e vamos sentar para conversar, né, como que nós vamos garantir, né, a política do governo burguês, os lucros do patrão e o que o trabalhador pode perder, né? Então, essa construção, né, transformar a ideia numa força material, né, que é a transformação dos sindicatos cidadãos, né, atrelados à política internacional, que é, né, a política nos novos movimentos sociais, né, as ONGs, né, isso quer dizer engajamento voluntário da juventude, da classe trabalhadora para melhorar a vida na sociedade democrática. Então, esse processo, que é o processo de reação democrática, né, que inclusive, né, atingiu revoluções, a entrega, por exemplo, do poder para Violeta Chamorro na Nicarágua é claramente, né, a adesão à democracia burguesa e ao eleitoralismo, né? A Revolução Sandinista culmina com a entrega do poder a uma agente do imperialismo dos Estados Unidos, né? Então, esse período, né, internacional e nacional, que inclusive as direções do PT, do PCdoB e direções reformistas entram, né, não parou. Depois vem as prefeituras, o modelo petista de governar, né, um modelo que entrou em crise pela própria coligação com a burguesia e a administração, né, com a burguesia, porque não existe administração do capitalismo sem corrupção, é inerente ao capitalismo, não há um modelo ético, né, e esse modelo ético foi confrontado contra o classismo. Então, essa política levou à desmoralização da classe trabalhadora, né, e, ao mesmo tempo, caminhou junto com a crise da democracia burguesa, né. Então, isso foi, como, né, a crise de alternativa socialista e de direção revolucionária não se resolveu, né, elementos, né, da extrema-direita, né, as mais variadas, e continua tendo suas variações, né, entrou no questionamento do regime democrático de 1988 da burguesia. É ir para o pau, né, vamos matar quem invade propriedade de terra, vamos retomar a ideia do golpe militar, a ditadura militar não foi bem assim, vamos produzir material ideológico, recontar a história, a partir da perspectiva da luta de classe da extrema-direita, e vamos disputar esse processo em crise, né? E esse elemento, para concluir, assim, falta acho que um minuto, né, Júlio, ele se combina com um processo internacional, de frente única internacional da extrema-direita, né? E esses elementos são de setores da burguesia com muito dinheiro. É o caso do Elon Musk, né, que tem interesses econômicos de patrocinar o golpe, que o Elon Musk mesmo disse que, se é verdade ou não, mas ele está dizendo que quem somos nós para não confiar, que ele patrocinou golpes, inclusive na Bolívia, né, que é uma política praticamente fascista, né, de guerra civil contra povos e a classe trabalhadora de países,
e, ao mesmo tempo, né, defender toda essa política ultraliberal. Né? Inclusive, parece que é uma coisa que a gente tem que aprofundar, que nesse novo processo, que a gente pode dar um nome que seja da extrema-direita, né, combina-se elementos do fascismo e do nazismo histórico com políticas ultraliberais. É uma coisa que a gente tem que aprofundar, será que é isso ou não? Mas a gente tem que debater também. Para finalizar, os colegas que também assistem aqui no Paraná, na educação, essa política é a política apresentada nas eleições municipais pela direção da PP Sindicato. Os camaradas viram essa experiência. Né? Eu primeiro sento com o governo patrão para ver o que ele pode nos dar, e depois a gente vê o que a gente pode pedir. Esse é o resultado da política que a gente chama, que é a política, né, de traição, né, das lutas da classe trabalhadora. Por isso que é importante, né, a gente construir a unidade dos socialistas junto com a luta da classe trabalhadora e apresentar uma nova alternativa que não seja essa que está perante nós aí e é hegemônica. E essa hegemonia pode ser quebrada, sim, como os camaradas falaram, com a ação auto-organizada e suas lutas unificadas da classe trabalhadora, da juventude, do movimento popular, indígena, quilombola, movimento ecossocialista. Essa unidade é fundamental para quebrar essa hegemonia, né, da administração da vida e da destruição, né, do planeta nas mãos do imperialismo e da burguesia. É isso. Obrigado, Chan. Estamos chegando ao fim da segunda mesa do segundo Tribuna de Debates sobre o tema Desafio da Unidade dos Socialistas em tempos de crescimento da extrema-direita, de conciliação de classes e de luta da classe trabalhadora. Parabéns aos debatedores pelo excelente debate que proporcionaram. E você que está nos escutando e que vai nos escutar depois, se gostou, divulga. E lembra que amanhã tem nova dose, a terceira mesa de debates, com a presença dos lutadores independentes, Santiago Marimbondo e Juarez, ambos do movimento da Frente Socialista Revolucionária e da corrente Grupo Operário Internacionalista, o GOI, a partir das 19h30 amanhã. Obrigado a todos, obrigado ao Antônio, ao Nelson, Trog, Chan, Dalmo, e até amanhã. Uma boa noite para todos. Vem construir o movimento pela Frente Socialista Revolucionária.